Vocês já pararam para pensar nos números de Volta Redonda versus Amazonas? Eu não estou falando de números de escanteios, cartões amarelos ou chutes a gol. Também não estou falando especificamente dos últimos jogos. Vamos regressar um pouquinho no tempo para o dia 17 de julho de 2023, quando as equipes se encontraram pela primeira vez. O placar do jogo foi 5-1 para o Volta Redonda. Foi a maior derrota da Onça Pintada no Campeonato Brasileiro da Série C. 5-1. 5 mais 1 igual a 6. Guardem esses números. O tempo passou e o Amazonas se classificou para o quadrangular decisivo. O Volta Redonda também. E quis o destino que eles caíssem no mesmo grupo, junto com o Paysandu e o Botafogo da Paraíba. No quadrangular, os times se encontraram 2 vezes em jogos que valem 3 pontos cada. 3 mais 3 igual a 6, que nem 5-1, 5 mais 1 igual a 6. O primeiro jogo entre as duas equipes no quadrangular foi em Manaus e o Amazonas, que até então não tinha vencido, conseguiu seus 3 primeiros pontinhos. Placar final 2-0. Neste final de semana, o jogo de volta contra o Volta foi no Rio de Janeiro e antes da bola rolar, o Paysandu fez um jogo incrível contra o Botafogo da Paraíba. Venceu por 3-2, chegou a 10 pontos e ficou muito perto do acesso. Bastava uma vitória simples do Volta Redonda em cima do Amazonas para o Papão voltar para a Série B. A empolgação foi tanta que a emissora que detém os direitos de transmissão da Série C começou a torcer de forma escancarada para o Volta Redonda. Ainda bem que não fui o único que notou isso. Mas tudo bem, eu entendo, o Paysandu rende uma audiência enorme. E o canal queria transformar o jogo entre Volta Redonda e Amazonas numa espécie de terceiro tempo de Botafogo e Paysandu. Só que como diz o ditado popular, faltou combinar com os russos. Esqueceram que a mascote do Amazonas FC é uma onça pintada e não uma galinha morta. O pobre do locutor até ficou sem voz quando o árbitro assinalou o pênalti para o aurinegro da Zona Leste. Sassá foi lá e se consagrou. 16º gol dele no Campeonato Brasileiro da Série C. Mas o Amazonas ainda ia deixar os coleguinhas da TV ainda mais irritados. Falando nisso, até chamaram o jogador do Amazonas de mal educado porque este virou as costas ao árbitro depois de levar um cartão amarelo. Nossa, deve ter sido o primeiro jogador de futebol do Brasil a fazer isso. Mas tudo bem, sigamos, porque Hermel ainda ia deixar o dele, para a alegria da torcida amazonense e desespero dos secadores de plantão. Melhor deixá-los para lá. O Amazonas venceu, e aqui eu quero falar de números. Como eu disse no início do vídeo, não vou falar de números de escanteios, nem de cartões amarelos ou de chutes ao gol. Vamos falar dos números que realmente importam, começando pelo primeiro encontro entre as duas equipes. O placar foi 5-1. 5 mais 1 igual a 6. No quadrangular, o Amazonas venceu 2 jogos. Cada partida vale 3 pontos. 3 mais 3 igual a 6. O placar do primeiro jogo do quadrangular foi 2-0. O do segundo jogo também. 2 mais 2 igual a 4. Com os 6 pontos somados nas duas partidas, mais os 4 gols marcados, chegamos ao número 10. E essa é a nota que o Amazonas FC merece pela recuperação no quadrangular decisivo da Série C. 10 é muito mais do que aqueles 5 da fase classificatória, não é mesmo? No final da história, a Onça Pintada devolveu aquela goleada sofrida na fase classificatória. Não foi de uma vez, foi de forma parcelada, mas com direito a juros e correção monetária.